Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos, a esta casa de amor, assim como os que nos assistem pelas redes sociais também, e tenho certeza que estão recebendo daqui toda essa energia, porque o nosso pensamento nos conecta e o amor é a força maior. Como também todos serão atendidos que os seus pensamentos buscarem, sejam com vocês aqui e quem está em casa. Hoje nós vamos falar sobre algo muito presente no nosso cotidiano. Falar sobre as palavras, sobre a força das palavras. E essas palavras, elas são como sementes que nós vamos largando ao longo do nosso caminho. Essas sementes, algumas caem férteis, algumas estéreis, algumas caem em solos férteis também, que vão germinar, que vão frutificar. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos bons espíritos, na questão 460, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? E eles respondem, influem nesse sentido, que a sua influência é maior do que podemos imaginar. Frequentemente, eles nos dirigem. E às vezes a gente esquece, não é, meus irmãos? Que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas a nos inspirarem. Pode ser para o positivo ou para o negativo. Depende da nossa sintonia. Então, eles sempre nos dirigem. E no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, no item 131, os espíritos esclarecem a Kardec. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, assim como o som sobre o ar. Então, nós estamos envolvidos nessa energia. E na questão 621, um pouco adiante, Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na consciência de cada um. Então, nós todos temos uma centelha de Deus em nós, que é a nossa mente. E essa mente que conduz os nossos pensamentos, que vai conduzir essas nossas palavras. Porque Jesus já nos dizia, a boca está cheia, a boca fala de tudo que está cheio o coração. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, é o que nós vamos encontrar quando Kardec trata da afabilidade e da doçura. Então, os nossos pensamentos, eles emitem essa energia e vão virando essas palavras. E palavras nada mais são do que correntes magnéticas, que têm vibrações. Então, a palavra vai materializar esse pensamento. E nós vamos criando essas sementes carregadas de energia. E a caridade pode vir através de uma palavra. Porque a caridade, segundo Jesus, é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Quando nós somos benevolentes, nós temos uma palavra de amor. Quando somos indulgentes, quando perdoamos, a nossa palavra será de paz, de não levar aquele ressentimento, tirar aquele fardo das nossas costas. Então, quando nós perdoamos, como as nossas palavras são de perdão, nós estamos fazendo essa caridade segundo Jesus. E esse processo de formação dessa palavra, ele veio do nosso sentimento, do nosso interior. Depois forma-se essa ideia e depois é exteriorizado nessa palavra. As nossas palavras, elas são compostas de uma mensagem sonora, como eu estou aqui falando para vocês. E também essa palavra, ela é composta de ondas sutis. Vocês estão me ouvindo. Vocês podem estar gostando da minha fala ou não gostando. Isso depende
da onda sutil que eu estou transmitindo para vocês. Assim acontece quando nós estamos conversando com uma pessoa e aquela palavra não soa assim como uma palavra sincera ou como verdade. Pode ser uma palavra muito doce, muito bonita, sonora, mas se a onda sutil dela não é verdadeira, nós vamos ter aquela coisa que a gente diz assim, ai, não sei, aquilo ali não bateu, é a onda sutil da palavra. E essas ondas, elas vão também formando formas pensamento. Kardec nos diz que são fotografias do pensamento. Nós vamos criando essas imagens de uma forma que elas vão se materializando com o tempo. Por isso que dizem que a gente sempre deve, quando tem um projeto, nós sempre devemos ir criando aquilo na nossa mente. Claro que trabalhar, nos esforçar para colocar aquilo ali de uma maneira concreta, mas nós temos que ir já mentalizando. Se temos um filho que nos preocupa, que é problema, que tem uma dificuldade em determinada situação, vamos orar e mentalizar essa pessoa de uma maneira muito harmoniosa, de acordo com o que nós desejamos para essa pessoa, contrário àquela forma que nós não estamos de acordo, que nós achamos que está fugindo da lei de Deus. Então, essas são as formas pensamento ou fotografia do pensamento, como Kardec nos fala. Tudo nós vamos criando primeiro na mente, seja um projeto de um estudo, seja de uma casa, o que for. Se for uma casa, vamos criar no pensamento todo aquele projeto, o que nós queremos fazer, como será. Então, nós vamos criar uma vibração boa. Então, essas palavras, elas podem também, que são esses pensamentos, gerar bons frutos ou os frutos deteriorados. Quando nós só pronunciamos palavras positivas, vai se criando uma psicosfera, um ambiente espiritual à nossa volta, que os bons amigos espirituais, eles podem chegar até nós. Não é criada uma barreira fluídica. Quando nós só temos pensamentos negativos, pensamentos que são contrários à lei de Deus, vibramos em situações, falamos ruins, proferimos palavras de baixo calão, isso aí vai criando um ambiente negativo espiritualmente, como se fosse uma redoma de vida na nossa volta. A espiritualidade não consegue chegar até nós. É esse o efeito da prece na nossa vida. O que é a prece? Não é ficar recitando palavras, palavras, palavras. Essas palavras, em vez de serem carregadas de energia, elas podem ser palavras vazias. Às vezes, uma prece minúscula. Meu Deus me ajuda, meu Deus me intui. Às vezes tem mais valor do que uma prece imensa, que a gente às vezes não sabe nem o que significam aquelas palavras. Então, tudo como a palavra é formada de energia, esses nossos pensamentos vão atrair esses bons amigos, essas intuições com essas energias. E tem também as palavras mortas que se diz. São palavras sem sentido, sem vida. Aquela palavra que às vezes a gente diz assim, puxa, por que eu não fico aí com a minha boca fechada? Às vezes a gente fala uma coisa assim e se questiona, né? E o que é isso? É essa lei de Deus escrita na nossa consciência, que ela vai lá e diz, por que tu falou isso? Não precisava. Porque o silêncio, às vezes, vale ouro. É mais importante. Um silêncio, às vezes, semeia mais paz do que uma palavra vazia. Ou nunca repetir uma palavra que não possa melhorar alguém. Nunca repetir uma palavra que não seja com energias do bem, do amor, da positividade. Nunca repetir uma notícia que não seja agradável. Então, falar mal dos outros, reclamar, tantas coisas, se queixar da vida, se não está fácil alguma coisa na nossa vida, uma situação, vamos pedir inspiração,
da espiritualidade maior para que possamos enfrentar aquele desafio. E vamos trocar essa palavrinha. Vamos dizer, eu tenho um desafio, eu não tenho um problema, eu não tenho um parente com problema, eu não tenho um parente difícil, eu não tenho uma situação econômica difícil, eu tenho um desafio a ser ultrapassado. Eu tenho uma pedra que eu tenho que, com positividade, ir tirando do meu caminho. Porque já temos uma compreensão da doutrina espírita, que ela nos traz, que esses desafios, essas dificuldades na nossa vida, são as provas que nós viemos. Por isso que nós encarnamos nesse planeta de provas. É ali naquela situação difícil que está o nosso desafio. O que já está certinho na nossa vida, a pessoa que a gente se dá bem, é uma página que nós já viramos e que está tudo certo. Vai ficar bem, não vai mudar. Nós fomos resolvendo. É um desafio que nós já passamos. Então, aí nós vamos formando essas palavras de luz que são frutos desse esforço contínuo, que aí nós podemos ver que essas sementes já germinaram, que elas já têm boas raízes e que elas vão frutificar em breve. Então, nós temos que entender, como Jesus nos falou, a tua boca é a tua ferramenta. Nós podemos fazer muita caridade com a nossa palavra. Às vezes a pessoa acha, mas eu não tenho condições de fazer caridade, eu não tenho tempo. Eu não tenho condições financeiras. A caridade, segundo Jesus, ela é primeiramente amor. A caridade material, ela é importantíssima, mas ela tem que vir carregada de amor. Senão ela só é um assistencialismo. Ela tem que vir com benevolência. Porque eu pegar lá um monte de roupa que eu não uso, colocar num saco, trazer para casa espírita, onde for que seja. Às vezes sem um botão, com um zíper que não funciona, rasgada, suja. Isso, eu sei por experiência, porque lá no Bezerra acontece muito isso. A gente tem que dar para o irmão o que teria condições de nós usarmos. Ela está surradinha, mas eu sairia ali na rua com ela? Ou eu sairia com uma roupa sem botão, uma roupa rasgada, uma meia rasgada. Então, isso é caridade, isso é amor. E se nós pegarmos na hora que nós estivermos embalando esta roupa, o que seja, orar, pedir que aquele irmão seja feliz, que ele se agasalhe com aquela roupa. Se for um alimento, vamos carregar essa caridade com boas vibrações, porque um alimento que nós carregamos com a energia do amor, com a palavra do amor, nós estaremos potencializando até as propriedades nutritivas deste alimento. Isso é caridade também. Então, é muito importante. As nossas palavras, elas são carregadas de responsabilidade também. Tudo que sai da nossa boca é nossa responsabilidade, é aquela coisa da semente ali. Nós temos que imaginar essa semente como uns pontinhos de luz. A gente abre a boca e vai indo, vai saindo. Onde é que elas vão cair, né? Então, nós temos que ser bons emissores, porque nós somos como uma antena de rádio, uma antena de TV. A gente emite energia e a gente recebe energia. Quando a gente está emitindo energia positiva, nós vamos largar no universo e vai retornar para nós. É como um bumerangue. Também, se for ao contrário, voltará para nós. Porque quando nós estamos proferindo uma palavra negativa para alguém ou de alguém, principalmente se esse alguém não está na nossa presença, nós estamos largando uma energia que a maior parte dela venha para nós. Se a pessoa está protegida, numa sintonia vibracional boa, ela nem vai receber aquela energia. Mas agora, quem está emitindo, que está ali, todos os canais abertos, está voltando. Então, essas palavras que nós proferimos, elas têm nuances, como uma cor. Pode ter um verde claro, um verde escuro, um verde médio.
as palavras têm nuances também. Elas podem ser positivas, podem ser negativas, podem ser neutras. A palavra de negativismo, ela é uma palavra que não vai agregar nada a nós. Como eu falei, ela só vai nos carregar de energias de baixa sintonia. A pessoa desconfia de todos, acha que tudo está ruim, que tudo está difícil, que hoje está horrível porque tem muito sol, hoje está horrível porque está muito frio. Então, são palavras negativas. Isso nós temos que tirar da nossa mente. A relativização, o que é isso? Diminuir o erro. Eu faço porque todo mundo faz. Eu jogo lixo na rua porque todo mundo joga. Eu não separo o meu lixo porque lá está aquele monte de lixo. Nós temos que pensar em nós. A nossa conduta nesta encarnação é individual. Por exemplo, os filhos. A gente quer que eles sigam daquela maneira, mas nós esquecemos que eles são espíritos individuais, com histórias individuais. Estão conosco nesse caminho para aprendermos com eles e eles aprenderem conosco. Mas cada um tem a sua história. Por isso que, às vezes, pensamos de maneiras tão diferentes. Não é por acaso que encarnamos no mesmo grupo. Então, e tem alguma coisa também nessa relativização, que outra responsabilidade muito séria nossa, é o nosso exemplo. O exemplo que nós estamos dando nesse grupo que nós estamos. Não temos filhos, mas nós participamos de um grupo social, familiar, onde estejamos, na casa espírita, nós temos que dar o exemplo. Não adianta eu chegar aqui, falar para vocês, chegar ali na esquina e, como se diz, chutar um cachorrinho que está ali. A gente tem que ser exemplo em qualquer lugar, mas exemplo naturalmente, não é porque alguém está nos vendo ou porque uma câmera está nos vendo. Outra responsabilidade é a generalização. Generalizar. Todos os políticos são corruptos. Isso não é verdade. Existem muitas coisas erradas, a gente sabe, nosso planeta é de provas e expiações, mas tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente séria, muita gente preocupada com o próximo. Sabemos. Então, a gente nunca deve generalizar ninguém. Todo mundo faz, eu vou fazer. Não. Outra coisa, todo policial é violento. Também não é verdade. Todos os jovens são inconsequentes, também não é verdade. Tem muito jovem trabalhando pelo bem, trabalhando pelo planeta, trabalhando pelo país. Então, essas palavras que a gente tem que controlar. Antes da gente proferir uma palavra dessa, vamos analisar. Isso que eu vou falar vale a pena? Isso vai agregar alguma coisa? Eu ouvi o fulano falando tal coisa. Repito lá. Aí a gente fala em fake news da internet. E nós não repetimos fake news, às vezes até na nossa família. Isso é fake news, notícia falsa. Então, a doutrina espírita, ela traz isso para nós. Não é que, eu comecei no centro espírita, eu comecei a estudar, agora vai mudar, vai virar tudo um mar de rosas. Essa mudança vai começar nessa mudança interior, começando pelo pensamento, passando para a palavra e soltando no ar, como plumas ao vento, como sabemos a história. Nunca mais vamos pegar. Então, é isso que Kardec nos pede. Espíritas, façam esforços. No que a gente tem que se esforçar? Naquelas imperfeições que nós temos. Todos nós temos imperfeições. Um é numa área, outro é no outra. E é ali que a gente tem que focar. Então, a gente tem que abrir a boca sempre com sabedoria, refletindo, pensando, o que eu vou falar? Ou então, orando. Meu Deus, me intui o que eu devo dizer nessa hora. Me intui se eu devo calar. Sempre quando, às vezes a gente tem alguma coisa para conversar com alguém e a gente está com aquela insegurança.
Vamos pedir nessa oração tão curtinha. Meu Deus me intui, meu anjo guardião me intui. Não esqueçamos que nós temos um anjo guardião, um espírito que zela por nós. Mas ele só zela se a gente pedir ajuda dele. Se a gente deixa ele de cantinho lá, ele não pode fazer nada por nós. Novamente falo, pela sintonia vibratória. Ele não consegue chegar perto de nós. E quando nós vamos tendo nós vamos gerando cotas de energia. Aí o que acontece? A pessoa, ela chega perto de nós e se sente bem. Ela sente uma cota de energia boa. Não tem aquela situação que a gente diz assim, ó, ai, eu tô tão mal hoje, eu tô tão cansada, eu preciso conversar com a minha amiga tal, com a minha mãe, com alguém. Aí a gente vai lá, senta, conversa com aquela pessoa. Se estamos no Rio Grande do Sul, tomamos um chimarrão com ela, tomamos um cafezinho. A gente sai de lá revitalizado, não é? O que é revitalizar? É pegar essa energia, esse fluido vital. Não é que a gente vai para lá para sugar aquela pessoa. A gente vai lá para compartilhar energia boa. Como tem a pessoa que a gente chega perto e se sente desgastado, faltando energia, é porque a pessoa está em outra faixa vibratória. Aí ela pega de nós e nós não ficamos com pouco abastecimento. Então, Deus fez a palavra para trocarmos energia. Todos somos energia. Esses dias até vi muito interessante um vídeo que começou a desmembrar a energia. Ele começou assim, algum material e foi desmembrando, daqui a pouco ele chegou lá numa célula e chegou num elétron e foi. Tudo era energia, só que aquela casa lá era uma energia que estava condensada. E aí foi, e nós somos assim, o nosso corpo físico é energia condensada. Depois nós vamos pegando um órgão nosso e vemos que ele é energia agrupada, depois vamos separando esse órgão, depois uma célula, e assim nós vamos. Isso, qualquer coisa material. Imagina o que faz nesse nosso organismo, que é composto por células carregadas de energia, com água. No momento da prece, nós vamos fluidificando isso, o nosso corpo. Então, nós temos toda essa energia para doar. Na hora da refeição na nossa casa, um momento muito importante de nós pensarmos nas nossas palavras. Nós fizemos o evangelho no lar, fizemos o evangelho aqui na casa. Quando a gente faz o evangelho no lar nas nossas casas, o ambiente fluídico da nossa casa é transformado. A água que está na nossa casa, toda ela é fluidificada. Seja que esteja no nosso copo, na nossa jarra, na bombona de água. A água das nossas células, do nosso corpo físico, também é fluidificada. E assim acontece na hora da nossa refeição lá na nossa casa. Aí a gente liga lá a televisão e só dá notícia de morte, de assassinato, Qual é a energia que está sendo jogada para aquele alimento? Aquela nossa preocupação, porque ninguém vai ver aquilo ali, não vai se preocupar, é natural. As pessoas vão ficar tristes com aquilo ali, preocupadas, vão se pôr no lugar daquelas famílias enlutadas ou o que aconteceu. Então vai se formar uma corrente de energia muito densa. E aí vai impregnar aquele alimento. E aí o alimento muitas vezes fica indigesto, a gente nem sabe por quê. Então vamos ter esse cuidado, vamos desligar naquele momento, vamos ouvir uma música, vamos conversar de coisas boas. Naquele momento, aí nós vamos estar botando boas vibrações dentro da nossa casa. Porque isso aí vai plasmando, vai formando, vai trazendo formas, pensamento de desarmonia, trazendo, às vezes, até irmãozinhos que estavam naquela situação para compartilhar ali daquela energia que nós estamos.
E nós temos que ter em mente que falar mal é amaldiçoar, falar bem é abençoar. Então, vamos procurar sempre abençoar, trazer o bem para aquele momento. Reservar esses momentos para pensar nas nossas palavras, como eu falei. Ter momentos de reflexão, por isso que é tão boa a meditação. Ah, mas eu não consigo me concentrar. Vamos pegar uma leitura edificante e vamos fazer um momento ali, ó, sem pensar em nada de problemas, vamos focar só nisso. Jesus nos disse, vós sois o sal da terra. O que é o sal da terra? Ele quer dizer que nós somos um tempero. Não pode ser de mais nem de menos. O sal é maravilhoso, mas se a gente erra a pitada de sal, a comida estraga. Então, ele diz para nós assim, ó, sejamos pessoas equilibradas em tudo que a gente fizer. É isso que ele quer dizer quando diz que a gente é o sal da terra. Então, meus irmãos, a palavra é esse dom divino de poder ajudar. Há uma historinha muito bonita de uma senhora, e o título dessa história é A Flor e o Espinho. Havia uma senhora muito boa na cidade do interior, que ela se chamava Dona Mariana. Dona Mariana era conhecida pela sua gentileza, pelo seu amor com as pessoas. Dona Mariana benzia as pessoas com a sua palavra. E aí ela tinha um jardim muito bonito, um jardim florido, lindíssimo. Rosas lindas, lindas, lindas. Todas as flores Dona Mariana tinha. Ela era tão querida que as pessoas levavam muitas mudas de flores, sementes de flores para Dona Mariana. Mas ao lado da casa de Dona Mariana morava o seu Arthur, que era um senhor muito ranzinza e muito amargo. Não gostava de nada. Não gostava de conversar, não gostava de sorriso, não gostava de crianças, não gostava de flores. E a Dona Mariana, sempre querida. Aí um dia uma menininha chegou para ela e disse, Dona Mariana, a senhora é tão querida com o seu Arthur, ele está sempre falando mal da senhora, é grosseiro com a senhora, sempre. E a senhora está sempre feliz e sempre dando um sorriso para ele na hora que ele manda a senhora sair para lá. Aí ela respondeu com muita sinceridade, minha filha, ele tem espinhos na alma. Onde há espinhos é justamente onde se mais precisa de flores. Mas ele é injusto com a senhora. Aí ela respondeu, as palavras dele dizem sobre a dor que ele carrega sobre mim, mas eles não falam sobre mim. E se eu responder com espinhos, estarei apenas ajudando a espalhar o sofrimento e a dor que ele carrega. Mas se eu plantar uma flor, talvez um dia ele perceba que também pode florir por dentro. Olha que lindo isso. Ela sempre, aquela palavra grosseira, ela respondia com um sorriso. Os anos se passaram, meus irmãos. Dona Mariana retornou ao plano espiritual. E no dia do seu velório, as pessoas se admiraram, porque apareceu uma flor, uma rosa colocada sobre o caixão da Dona Mariana. E as pessoas se admiraram mais. Quem colocou? Foi o seu Arthur. E ele disse assim, ela foi a única flor no meio dos meus espinhos. Suas palavras ficaram gravadas em mim, mesmo quando eu não queria ouvir. Então, ela sempre deixou uma semente de amor para ele. Então, essa palavra amorosa, meus irmãos, ela é um remédio que age com o tempo da alma, o tempo de cada um. A gente vai ali, larga uma palavra boa hoje, uma semente, larga outra. Alguma vai germinar naquele coração que tem espinho. Então, elas vão permanecer nos corações dessas pessoas. Então, com essa história, eu deixo essa reflexão e vamos ser sempre um sorriso na vida de alguém e uma palavra de amor. Fiquem em paz e que Jesus sempre esteja com vocês, por onde andarem. Muita paz.